Olá, pessoal. Dando continuidade à disciplina de semicondutores, agora nós podemos começar a discutir os chamados assim dispositivos semicondutores. E dentre eles, o mais simples é a junção PN. A junção PN consiste da interface, o contato entre dois materiais semicondutores, um dopado tipo P e o outro dopado tipo N. Essa interface produz certos fenômenos muito interessantes para a área da eletrônica. Na prática, podem ocorrer variações, onde uma região pode ser mais dopada do que a outra, ambas do tipo P, então você tem uma região P mais P, ou N mais N, ou seja, uma região N mais dopada do que a outra. Porque o que acontece, que nós vamos ver, é que logo ao formar-se a interface, você tem um processo difusivo ali e toda uma dinâmica própria que se dá essencialmente pela diferença de concentração de portadores. Então, esse é um tipo de dispositivo que será governado principalmente por processos difusivos. Isso é muito importante que se tenha em mente. Então, você pode ter uma junção PN+, ou PN-, e assim vai. Então, variações desse tema são possíveis. Nós vamos adotar aqui a análise da mais simples, que é a junção PN. Esse tópico, se eu puder recomendar alguma bibliografia, é o livro do Rezende, Materiais e Dispositivos Eletrônicos, onde você pode ir até o capítulo 6. No capítulo 6, passa-se a discussão de dispositivos semicondutores. E o primeiro deles é o diodo de junção PN. Bom, um pouquinho antes, eu gostaria de abordar, em geral, em linhas gerais, como é que você pode fazer a modelagem de um dispositivo semicondutor. E para isso eu vou fazer um compartilhamento aqui, espero que funcione legal. Então vamos lá, nós temos a modelagem clássica de dispositivos semicondutores. Modelagem clássica de dispositivos semicondutores, ela se dá quando você pode negligenciar aspectos quânticos. Você pode desprezar efeitos mecânico-quânticos, ou seja, o comprimento de difusão de portadores é muito maior do que o comprimento de onda de de Broglie do portador, e então as funções de onda não retêm coerência de fase. Isso você pode ter em mente em termos de dimensões de dispositivos, que a coerência, ou melhor, o comprimento de onda térmico típico de um portador é da ordem de nanômetros, alguns poucos nanômetros em um material, para o caso dos elétrons, aí em um material semicondutor. Então, dispositivos muito pequenos requerem alguns tópicos mais avançados. Mas quando se trata de uma modelagem clássica, você poderia abordar diretamente uma distribuição probabilística de Boltzmann, essa função f aqui, que pode depender da posição, do vetor de onda k e da energia E dos estados, que são estados quase clássicos, e os efeitos quânticos entrariam via estrutura de bandas, a descrição em termos das bandas de energia, as regiões de gap energético e tudo mais. Mas a abordagem direta seria considerar diretamente a corrente total no dispositivo, que é dado por essa equação aqui, onde você tem o J total é a soma da corrente de lacunas mais a corrente de elétrons, cada uma das quais pode ser decomposta na sua componente de deriva, que depende do campo elétrico total aplicado, mais o termo difusivo, em que os portadores migram para a região de menor concentração, da maior para a menor concentração, tá? E tanto para as lacunas quanto para os elétrons você tem essas duas componentes, uma é a corrente de deriva e a outra é a corrente difusiva. Perceba que a mobilidade dos elétrons e das lacunas e dos elétrons, bem como as suas concentrações, podem variar. E também, obviamente, que
os coeficientes de difusão de cada um desses elementos. Então você tem uma corrente total que é dada pela somatória de todos esses componentes aqui. Adicionalmente, há equações de taxa, onde você eventualmente pode gerar portadores através de uma taxa G de geração, ou você pode ter efeitos de recombinação, que faz decrescer o número de elétrons, também de lacunas, eventualmente, e você pode ter migração de elétrons e lacunas de uma região para outra através de um termo de divergência aqui. Se você somar tudo aqui, você vai ter naturalmente a equação de continuidade da carga que nós já discutimos. Se o regime for estático, basta você considerar a lei de Gauss para a distribuição de cargas no material, onde você vai ter a divergência do campo elétrico igual à densidade total de cargas dividido pela permissividade dielétrica do seu semicondutor. Naturalmente que os processos de dopagem, eles eventualmente modificam a constante dielétrica de uma região para outra, mas aqui é uma aproximação razoável é dizer que o epsilon, a permissividade dielétrica do semicondutor, se é o mesmo semicondutor em todas as regiões, não é muito afetado pela dopagem para esse tipo de análise, e você pode então considerar que ele é homogêneo ao longo de toda a amostra. Ou ele pelo menos é constante por partes. E aí você vai ter lá, numa região do material, a densidade de impurezas que são doadoras de elétrons. Então entra como carga positiva, porque o doador ele fica ionizado positivamente, menos a concentração de impurezas aceitadoras, porque elas aceitam o elétron, então ficam ionizadas negativamente, mais, obviamente, que as lacunas, que são cargas positivas, efetivamente, e os elétrons, que são cargas negativas, então entram com um sinal menos na densidade de carga total. Se o material é macroscopicamente neutro, você tem uma condição aqui que diz que a integral da densidade de carga sobre todo o volume do material, isso tem que ser zero, porque tem tantas cargas positivas quanto negativas. Então, o número de íons doadores, mais o número de íons aceitadores, no caso menos, né, mais o número de lacunas, menos o número de elétrons total do material, integrados sobre todo o volume. Claro que localmente você pode ter valores não nulos, mas integrados no volume total, vão te dar a carga total zero. Aí o problema vai consistir em determinar o N como função da posição, o P como função da posição, ou seja, a concentração de elétrons, a concentração de lacunas, o campo elétrico, o perfil de campo que aparece no material, e isso é sujeito a certas condições de contorno, como, por exemplo, que a diferença de potencial aplicado entre os pontos A e B, ou entre planos A e B do material, é V0. Você também vai ter as concentrações de elétrons e lacuna no mais menos infinito, ou seja, nas bordas do material, que para todos os fins poderia ser considerado o comprimento tendendo a infinito, né? Porque normalmente você tem uma região de transição de dopagem, por exemplo, como é o caso da junção PN, e efetivamente você vai ter então condições de contorno, condições de fronteira, dizendo, olha, na face P, muito longe de uma região de carga espacial, a quantidade de lacunas é um tal valor, a quantidade de elétrons por metro cúbico ou por centímetro cúbico é um tal valor, então você tem condições de fronteira apropriadas aqui. E aí então nós vamos para a junção PN, que é o material, é o dispositivo semicondutor mais simples. Então tudo isso está nesse material, nesse PDF aqui que eu deixo disponível, mas lá na página da disciplina, mas nós vamos tentar estudar e discutir com um pouco mais de calma o que acontece aqui. Vou voltar então para o quadro aqui, vamos tentar discutir um pouco mais o que acontece em maiores detalhes na junção PN. Tá? Vamos lá, vamos ver se dá certo essa transição aqui. Perfeito, creio que tenha funcionado. Então vamos lá, o que acontece? Primeiro que o processo de fabricação real, ele não vai se dar
da maneira como nós vamos discutir o fenômeno aqui. Nós vamos fazer isso de uma forma que o Einstein chamava de Gedanken Experiment, ou seja, experimento mental. Então, na prática, na verdade, você tem tipicamente um substrato, e esse substrato, não sei se eu consigo mostrar aqui nessa tela, né? Esse substrato ele vai sofrendo sucessivas ações aí, processos litográficos, crescimento epitaxial para você fazer uma camada de um determinado tipo de dopagem, né? No caso aqui você teria uma dopagem N, e aí você pode ir construindo o seu semicondutor de maneira gradual em uma certa região do espaço. Então, na verdade, uma técnica que você poderia fazer pensando bem, de maneira bem simplificada, é que você tem um material já dopado do tipo N, né? De alguma maneira você conseguiu um wafer, acho que não está sendo visual essa caneta, você já tem um wafer do tipo N, tá? Então aqui já tem um material dopado do tipo N, e aí você vai, através de uma certa máscara que você coloque aqui, por exemplo, você vai jogar o material do tipo P aqui, por exemplo, por implantação iônica, ou sei lá o que, né? Então, na verdade, superposto ao que você tinha de dopagem tipo N, você começa a colocar impurezas do tipo P, né? De tal maneira que essa dopagem tipo P ou se sobrepõe àquela já pré-existente, que é uma dopagem mais leve, e aí você vai ter uma junção PN. Tá? Então, na prática, você vai construindo o material ou o dispositivo por etapas. Mas aqui, para todos os fins de entendimento, suponha o seguinte: nós temos, num primeiro momento, antes de que ocorra a formação da junção, dois materiais. Então, suponha o seguinte: antes do contato, tem antes do contato a seguinte situação, né? Você tem aqui um material do tipo P, do outro lado você tem um material do tipo N, então você tem um material do tipo P e um material do tipo N. Esse material do tipo P, ele é um material que tem impurezas, então eu vou mostrar aqui as impurezas, tá? Essas aqui são as impurezas que são fixas, os íons. Os íons fixos, que são aceitadores, então você tem lá as impurezas aceitadoras. Na hora que uma dessas impurezas aceita um elétron, ela fica carregada negativamente, então você tem lá as impurezas aceitadoras. E naturalmente que você tem aqui buracos, né? As lacunas se movendo pelo material. Elas são livres para se mover dentro do material do tipo P. É o portador, né? Então aqui o portador é a lacuna, certo? A lacuna é o portador de carga elétrica na região do tipo P, certo? E do outro lado, antes de que haja o contato, essas duas regiões estão muito distantes uma da outra, você tem essencialmente lá impurezas doadoras e, portanto, elas ficam positivamente carregadas quando elas liberam os elétrons. Então, essas impurezas são íons doadores. Estou usando uma outra terminologia que eu usei, impureza, né? Aqui, íons, eles ficam presos na rede do silício ou de qual semicondutor você esteja considerando. E os elétrons, eles estão aqui livres para se mover. Então, a carga negativa aqui, ela é livre para se mover. Então, o portador aqui é o elétron. Certo? Essa é a situação antes de haver a formação do contato.
Um detalhe muito importante é que se a gente for olhar a estrutura de bandas, tá? Aqui nós poderíamos considerar o eixo das energias. Vamos fazer da seguinte forma. O eixo das energias está apontando para cima aqui, né? Energia. Tá? Então, no lado do tipo P, o que eu vou ter? Eu vou ter uma banda de condução, que é totalmente vazia, uma banda de valência, que é totalmente preenchida praticamente, e aqui você vai ter as impurezas aceitadoras que colocaram níveis aqui, e, portanto, você vai ter lacunas sendo acrescentadas ao material pelas impurezas, tá? Tem lacunas aqui. De tal maneira que o potencial químico, lembre que o potencial químico intrínseco de um semicondutor ele é perto do meio do gap, da metade do band gap, né? Sendo esse aqui a distância energética entre o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução. Então, o potencial químico de um material do tipo P, ele está mais perto. Acho que não foi uma boa escolha, letra Mi. Eu vou usar o E para lembrar nível de Fermi. O nível de Fermi do lado P, ele está mais perto da banda de valência do material, certo? Então aqui tem lacunas. Se nós formos pensar do ponto de vista de elétrons, tem níveis disponíveis para elétrons aqui, nessa região aqui. Enquanto que a banda de condução do lado P está completamente vazia. Tá? Já aqui do outro lado, o que acontece? Ao contrário, né? Nós temos uma banda de valência que está totalmente preenchida, não tem quase nenhum nível disponível aqui, mas as impurezas elas colocam níveis aqui, mais perto da banda de condução, e essas impurezas elas liberam os elétrons aqui para a banda de condução, ou elas estão muito próximas de liberar esse elétron por qualquer energia que você ceda para o material. Então, da mesma forma, você teria o potencial químico intrínseco aqui do lado N, que é igual a zero, se você considerar esse como referência de potencial, poderia ser o caso, né? Mas de qualquer maneira está no meio do gap. Só que como você dopou o material do tipo N, o nível de Fermi do lado N vai para mais perto da banda de condução. Então veja que há uma discrepância, há uma diferença entre potenciais químicos. O potencial químico do lado P está bem lá embaixo, está perto da banda de valência, e o potencial químico do lado N está perto da banda de condução. Isso antes do contato. Na hora que ocorre o contato, o que vai acontecer? Esse potencial químico vai tender a se equalizar. Mas, fisicamente, o que ocorre aqui? Veja só. Na hora que você fizer o contato, quando aproximarmos esses dois materiais e juntarmos os dois, fizermos uma interface entre os dois, o que ocorre? Aqui tem muito elétron e aqui não tem elétrons. Então, ou praticamente não tem elétrons. Então, o que ocorre? Um gradiente muito forte próximo à interface. Um gradiente de portadores. Quando tem um gradiente na concentração de portadores, a gente sabe que o que acontece é migração para o lado em que há menos portadores de carga. Tá? Então, na hora que você faz aproximar esse cara e esse cara, você aproxima, faz a aproximação dos dois, você vai ter o pós-contato, o depois do contato. E o que vai ocorrer depois do contato? Vejam só, eu vou ter um lado P, então depois do contato aqui. Depois que o contato é formado. Você vai ter um lado P, um lado N. Lá
no infinito, ou muito longe da região de contato, tem muito elétron ainda. Nesse outro lado, digamos, menos infinito, tem muita lacuna ainda, mas na hora que você forma o contato, forma-se uma região, digamos que isso aqui é o limite entre os dois materiais, aqui seria a interface, vou chamar de x igual a zero, tá? Então esse aqui é o eixo x, para todos os fins. Na hora que se forma o contato, o que vai acontecer? Os muitos elétrons que eu tenho aqui, que podem se mover, eles migram para o lado P. Então, isso vai deixar, se você pensasse que o lado N era macroscopicamente neutro, na hora que você colocou em contato com o lado P, alguns elétrons migraram para o lado P, e aí o lado N ficou deficitário em cargas positivas, por conta desses elétrons que migraram. Então, aqui na interface, eu vou ter impurezas aceitadoras não balanceadas. Ao passo que do lado P tinha muita lacuna, né? Então aqui eu tenho muitas lacunas que são livres para se mover. Chegando próximo da interface, a concentração de lacunas do lado P é muito maior do que do lado N, ocorre uma corrente de difusão para o outro lado. Aqui acontece muitas recombinações também, mas o que vai acontecer é que algumas lacunas passam para o lado N. Tá? Isso vai fazer com que, além dos elétrons que vieram para cá e deixaram o material negativamente carregado, o fato de terem ido algumas lacunas para lá, deixa aqui íons, mais alguns íons negativamente carregados. Tá? Então, isso que vai acontecer após formado o contato. Veja que isso acontece próximo da interface, tá? Por quê? Fisicamente, note que se um elétron vem para cá, por difusão, então você tem um processo difusivo, é a difusão do elétron que está acontecendo aqui. O elétron difunde do lado N para o lado P, logo após a ocorrência do contato, e a lacuna difunde do lado P para o lado N. Sempre tenho que lembrar, né? Difusão tem a ver com gradiente de concentração. Então, tem gradiente de concentração, as lacunas vão para a região de menor concentração de lacunas, ou seja, elas estão no lado P, elas enxergam o lado N, elas vão para lá, e vice-versa para os elétrons. O elétron está no lado N, enxerga uma concentração menor do lado P, ele vai para aquela banda de condução que está vazia lá. Ele migra. Mas tudo isso vai fazendo com que fique acumulada perto da interface. Por que perto da interface? Porque é mais fácil migrar esses caras que estão mais perto da interface. Eles migram primeiro. Estatisticamente falando, eu poderia dizer assim. Então, aqui nesta região, começa a se formar uma região de carga positiva, porque os elétrons estão indo para o outro lado, por migração, por difusão. Da mesma forma, as lacunas indo para lá estão formando uma região de carga negativa. Né? Eu preciso pensar sempre, neutralidade da carga. Antes do contato, o lado N era neutro, totalmente falando, e o lado P também. No final do processo, tudo é neutro. Mas, o que acontece? Agora o lado N não é mais neutro, e nem o lado P. Porque os elétrons que migraram para cá deixaram o lado N efetivamente positivo. E as lacunas que foram para o outro lado deixaram o lado P efetivamente negativo. Eu poderia pensar ou de um jeito ou de outro. Então, quando você começa a acumular carga positiva na região de interface, no lado N, e carga negativa no lado P, o que acontece? Se você tem um positivo, uma região positiva aqui e uma região negativa aqui, de cargas negativas aqui, o que acontece? Surge um campo elétrico que vai do mais para o menos. E esse campo elétrico aqui é o campo interno. É um campo elétrico interno.
Vejam que esse campo ele aponta do lado N para o lado P. Ele aponta de N para P. Certo? É isso que está acontecendo agora. O fato é que elétrons, e aí acontece uma coisa chamada de deriva. Tá? Então você tem a difusão. Elétrons migram para o lado que tem menor concentração. Lacunas para o outro lado porque tem menor concentração. Mas isso vai construindo um campo interno, e esse campo é chamado de campo interno construído, ou built-in electric field, ou built-in potential, se você se referir a potencial elétrico, que se dá devido à presença agora de íons que não são mais contrabalanceados dos dois lados. Só que o lado N fica positivo e o lado P fica negativo. O que acontece agora é que se você tiver um elétron entrando nesta região, agora, o que acontece? O elétron que entrar nesta região, ele sofre a influência de uma força. Então, esse aqui é um elétron que sofre a influência de uma força que tende a levar esse elétron para o sentido contrário do campo interno. E da mesma forma, uma lacuna que entre nesta região por difusão, ela vai ser carregada de volta, porque ela anda, por ser carga positiva, no mesmo sentido do campo. Eu tenho que lembrar o seguinte, tá? Esses positivos que tem aqui são íons. Tem difusão iônica numa interface? Pode ter, mas a difusão ela é muito relacionada ao tamanho da partícula que está difundindo e a massa, porque ela tem que achar um espacinho lá para entrar do outro lado do material. Tá? Aliás, um dos processos de dopagem faz uso de um processo difusivo, né? Você coloca ou a impureza que você quer e você, através de pressão, temperatura, campos ou implantação, porque você dá um bombardeio ali, você tende a buscar difusão dentro da rede cristalina do semicondutor do silício. Mas a difusão de íons, ela é praticamente desprezível perto da difusão de elétrons e lacunas. Eu preciso lembrar que a massa de um elétron ou de uma lacuna é pelo menos 1.800 vezes menor que a massa do próton. E os íons eles são mais pesados do que um único próton, até porque tem prótons e nêutrons dentro do íon e tudo mais. Então, essencialmente, esses íons eles não vão se mover. Mesmo que comece a aparecer esse campo interno aqui não consegue migrar muito íon aí. Então, quem está sendo deslocado são os portadores leves de carga, elétrons e lacunas, essencialmente. Tá? Só para esclarecer, para você não pensar agora que os íons começam a andar também. Tá? Eles até andam um pouco, inclusive por difusão, mas é porque, como eles são muito mais pesados, estão presos na rede cristalina do semicondutor, você pode desprezar esse processo para fazer essa análise aqui. E tudo que está se deslocando aqui são elétrons e lacunas. Você pode dar como uma constante do seu sistema a distribuição iônica. Essa é constante do seu sistema. A variação se dá em longos prazos, em uma escala de tempo muito maior do que esses processos dinâmicos que acontecem com elétrons e lacunas. Tá? Então, aqui, só recapitulando, os elétrons, quando formou o contato, tinha muito elétron aqui, pouco elétron aqui. Os elétrons migraram para o lado de cá. Vou olhar só os elétrons, tá? Lacuna, você pensa o contrário em termos de processo. Tá? Então, lado N tem muito elétron, lado P tem pouco elétron. Coloca a junção, faz a junção, coloca em contato esses dois materiais, o que ocorre? Por um gradiente de concentração, os elétrons migram. Estatisticamente, eles vão se difundir para o lado P. Só que aí eles começam a deixar o lado N positivamente carregado e o lado P negativamente carregado. E isso vai produzir o aparecimento de um campo elétrico interno nesta região aqui. Que faz o quê? Faz com que, se mais um elétron entrar para cá, ele é arrastado de volta.
Na verdade, não dá para saber qual elétron foi arrastado de volta ou não. Tem elétrons difundindo e tem elétrons sendo arrastados de volta. É um processo dinâmico e é estatístico. Tá? Então, na prática, o que ocorre é que quando acontece o equilíbrio, essa corrente de deriva, sem aplicação de potenciais externos, tá? Não tem potenciais externos. Essa corrente de deriva, ela iguala a corrente de difusão. Elas ficam iguais, só que em sinais contrários. Tá? De tal maneira que a soma dessas duas dá condição de equilíbrio de exatamente zero. Tem elétrons migrando, isso contribui para a formação de um potencial interno, de um built-in electric potential, ou de um campo elétrico interno, e esse campo que aparece faz com que os elétrons tendam a voltar a andar no sentido contrário da difusão. E tudo isso acontece porque a gente sabe que depois que você estabeleceu uma junção, se você pegar um diodo experimentalmente, né, sem aplicar um potencial externo, não há corrente, você não mede uma corrente, não há fluxo de carga para fora do material. Né? E tudo isso acontece aqui nesta região da interface. Tá? Existe uma certa distância aqui do lado P e uma certa distância do lado N. Eu vou chamar esse aqui de menos XP e esse aqui de mais XN. Então, o XN, a partir da origem aqui, é o tanto que as lacunas se difundem mais ou menos dentro desta região de campo interno. Claro que algumas atravessam e aí elas vão vão decair exponencialmente por aquele processo de difusão que a gente já estudou alguma aula para trás. Tá? E a mesma coisa com os elétrons. Os elétrons pulam para cá. Quando eles conseguem vencer essa região aqui, essa barreira, eles vão ser minoritários do lado P e eles serão então recombinados de alguma maneira, de tal maneira que você tem um processo difusivo de elétrons entrando aqui para o lado P. Então eles decaem exponencialmente aqui. Esta região especialmente, essa região especial, melhor dizendo, onde tudo isso acontece, que é perto da interface, é chamada de região de carga espacial. É esta região aqui. É a região onde tudo isso aqui está acontecendo. É perto da interface. E o tamanho dessa região, ela é de menos XP até mais XN. Então, é esse número menos esse que vai nos dar simplesmente XP mais XN. É a soma dessas duas quantidades aqui. Tá? Pois bem, esta região aqui também é chamada de camada de depleção, ou região de depleção. Tá? Essa região aqui também é chamada de camada de depleção. Então, não há potenciais externamente aplicados ainda. Nós só estamos vendo a formação da junção. Eu peguei um material, coloquei em contato com outro, eles estão dopados de maneira diferente. O que acontece é que ocorre um processo difusivo, partículas migram de um lado para outro até atingir um equilíbrio. Esse equilíbrio é atingido porque aparece um campo interno que se opõe ao processo inicial de difusão. De tal maneira que em algum momento a corrente de deriva iguale a corrente de difusão, se não há campo externo, então não há campo externo, e aí isso vai produzir uma corrente total nula. É isso que acontece depois de formado o contato. Bom, vamos ver do ponto de vista agora do ponto de vista das bandas. Tá? Então, basicamente, nós temos bandas e potencial químico. Então, depois que se forma a junção, há duas formas de encarar esse processo, mas basicamente eu poderia pensar o seguinte: olha, tem
uma região de interface aqui. Então aqui é o x igual a 0. Para cá eu tenho, para baixo, né? Essa região de baixo aqui é a nossa banda de valência. Então toda essa região aqui é a banda de valência. Toda essa região aqui de cima é a banda de condução. Estou pensando no mesmo semicondutor dos dois lados, então não há discrepância entre as estruturas de banda, no mesmo band gap, para simplificar a análise, senão você tem ainda que levar em conta essas discrepâncias. Tá? Então você tem silício, silício, só que um lado foi dopado tipo P e o outro N. Germânio, germânio, tá? É o mesmo material dos dois lados. Então aqui é o lado P, aqui é o lado N. O que acontece é que do lado P, o nível de Fermi ele está muito perto da banda de condução. No lado N, o nível de Fermi está muito perto, ou potencial químico, né? Está muito perto da banda de condução. Acho que eu falei errado aqui, né? No lado P, o nível de Fermi está muito perto da banda de valência. No lado N, o nível de Fermi está muito perto da banda de condução. E ao formar o contato, essa descontinuidade ela desaparece por aquela causa de migração de portadores. Então, basicamente, você começa a reduzir o número de elétrons, porque eles estão migrando para o lado de cá, até atingir em algum ponto, né, exatamente na metade, em geral. Em algum ponto você atinge o potencial químico do equilíbrio, que seria equivalente ao do material intrínseco. Tá? E do lado tipo P, você tem mais lacunas, então essa transição aqui ela não pode ser abrupta. Né? Ela vai ser uma transição, a curva que eu fiz aqui não ficou muito bonita, mas é basicamente você tem uma transição do potencial químico. Tá? Então, é dentro desta região aqui que ocorre essa transição, que é a chamada região de depleção. É nesta região que ocorre esse processo aqui. Então, aqui é a camada de depleção. Fisicamente, carga espacial, tem íons de um lado, íons do outro, que não podem se mexer, mas que não estão contrabalançados mais. E, do ponto de vista de estrutura de bandas, o que ocorre é que o potencial químico ele vai sofrer esta variação agora suave, essa região de variação aqui, para que você tenha como condição de contorno no lado P, o nível de Fermi do lado P, e no lado N, o nível de Fermi do lado N, você tem que ter uma transição gradual aqui, ela não é abrupta, né? Você tem um contato, formou o contato, o processo de migração aqui faz com que esse nível de Fermi ele se desloque suavemente de uma região para outra. Ou nem tão suavemente, depende de quão dopado esteja o material, mas não é abrupto, não passa daqui para cá imediatamente. Você tem essa distância que é dentro da camada de depleção. Então, uma outra forma de enxergar isso aqui é dizer, bom, depois que eu coloquei os dois materiais em contato, o nível de Fermi do dispositivo equilibrou-se para um novo valor. Eu posso comparar eventualmente com dizer que o zero é o do lado P, ou que o zero é do lado N, ou que é o intrínseco, pouco importa, mas o que vai acontecer, tá? Equivalentemente, uma versão equivalente é pensar o seguinte: olha, o nível de Fermi do material equilibra quando você tem o processo de equilíbrio atingido. Então, o nível de Fermi do material do dispositivo é um só, é o nível de Fermi da junção, mas são as bandas que entortam. Então, vejam só, do lado P, aqui é o x igual a 0, tá? Do lado P, você vai ter a banda de valência muito perto do potencial químico do equilíbrio, ou seja, você vai desentortar essa curva de potencial químico, e aí para isso você tem que entortar a de bandas de energia. Então, do lado P, esse aqui continua sendo o lado P, aqui é o lado N, você vai ter uma banda de condução
muito longe, né? Essa banda de condução está longe do nível de Fermi, então esta distância aqui, todas as distâncias se preservam, né? Essa distância se preserva, então basicamente você vai ter a banda de condução do lado P bem longe do potencial químico do equilíbrio, ou do nível de Fermi do equilíbrio, enquanto que a banda de valência está bem próxima. Então aqui você teria o nível, esse nível da banda de valência, bem próximo. Essa distância aqui se preserva e tudo mais se preserva. Do lado N, o que acontece é a banda de condução que está perto do nível de Fermi de equilíbrio. Então aqui você vai ter a banda de condução e é a banda de valência que está longe. Então essa banda vem se deslocando para baixo. E esse deslocamento se dá com o formato desta curva aqui, só que ao contrário aqui, né? Então, basicamente, o que acontece é isso aqui. As bandas de energia ficam entortadas. E esta região aqui, que é a região em que ocorre essa transição do nível da banda de condução do lado P para a banda de condução do lado N, é a camada de depressão, é aquela região intermediária lá, é a região de interface, melhor dizendo, que a gente chama de camada de depressão. Agora note o seguinte, para um elétron que está aqui, no lado N, chegar até o lado P, ele precisa subir essa montanha que está aqui, ele precisa vencer essa barreira. A menos que ele entre para cá e recombine com uma lacuna na região, na camada de depressão. Então ali você tem um processo de recombinação, tem um monte de coisa acontecendo. Mas essencialmente um elétron que esteja aqui na banda de condução do lado N, para ele ir até a banda de condução no lado P, ele precisa vencer essa barreira que aparece aqui. É uma barreira energética. A mesma coisa para a lacuna, né? A lacuna, para ela sair daqui, só que a lacuna tem esse viés, esse perfil invertido, a lacuna precisa vencer uma barreira de mesma magnitude, praticamente, para que ela possa migrar para o lado N agora, depois que esse processo de equilíbrio aconteceu. Tá? Então, essencialmente, é isso que nós temos. Né? Você tem essencialmente uma equalização do potencial químico ao longo de todo o material, e nesse caso as bandas ficam entortadas, elas curvam, né? Essencialmente por conta de que houve o contato. E repito, o elétron, para ele chegar na banda de condução do lado P, ele precisa vencer essa barreira aqui, ou seja, ele precisa vencer aquele campo interno. Porque uma vez formado o campo interno, veja que quando o elétron entra ali para dentro, ele percebe um campo elétrico que empurra ele de volta. Tá? Então ele precisa ter energia suficiente para atravessar aquela camada de depressão. E é isso que faz com que você tenha, numa curva I por V de um diodo, já antecipando um pouquinho, um potencial, de certa maneira, é isso que faz com que você precise ter um mínimo potencial para que a corrente comece a ser perceptível. É claro que qualquer aplicação de potencial vai apresentar uma corrente ali, é uma corrente eventualmente de saturação, se é reversa, ou enfim. Tá? Você vai ter uma corrente ali, mínima. Mas para que você tenha aquele comportamento que passa a ser exponencial, você precisa vencer, de alguma maneira, esse campo interno. Então, o que a gente vai tentar fazer agora? Nós vamos tentar ilustrar de forma muito simples a análise eletrostática dessa junção. Então vamos tentar fazer uma análise bem simplificada aqui, que é a análise eletrostática da junção PN. E que eu vou chamar aqui de simplificada. Vamos fazer de maneira simplificada.
Então vejam só, nós temos o lado P e o lado N, e aqui eu vou colocar assim, o perfil de cargas. Ao longo do dispositivo. É um perfil simplificado, mas é um perfil. O que é que nós temos? Vou colocar assim, eixo X, densidade de cargas como função de X. O eixo vertical, desculpa. E o eixo X é a distância. Então, só lembrando, né? Nós temos aqui a junção PN, vou representá-la aqui embaixo. Junção PN, aqui é o lado P, aqui é o lado N. Tem uma certa região aqui do material, que eu estou exagerando em termos de tamanho, que vai de menos x no lado P até um certo x no lado N, onde ocorre a formação da região de cargas espaciais. Recapitulando, né? Esse aqui é o x igual a zero. Tinha muito elétron aqui, tinha elétrons aqui. Eles enxergam o lado P, eles migram para lá. Esses elétrons que estão mais perto da interface, principalmente, eles migram por um processo que é o processo difusivo, e eles vão deixar aqui deste lado, então, cargas positivas, íons. Esses íons não são mais contrabalançados. Tá? Então, no lado do tipo N, eu vou ter a formação de uma região, claro que ela tende a ser uma concentração maior perto da interface e depois decair, isso depende muito do perfil de dopagem e tudo mais, mas eu vou simplificar dizendo, olha, é isso aqui, ó. Desse lado aqui, a distribuição de cargas ficou positiva. Se eu assumir que todos os elétrons que estavam aqui para neutralizar, que são elétrons da banda de condução do lado N, né, que estavam aqui para neutralizar as impurezas doadoras, eles migraram para o outro lado, até uma certa distância xn. E depois, é claro, neutralidade da carga. Tá? Então, para cá eu tenho íons e eu tenho elétrons. Tá? Então, digamos assim, ó, eu tenho 3 íons doadores e 3 elétrons. Aqui eu tinha 4 íons doadores, mas os elétrons foram embora. Então ficaram as impurezas doadoras. Qual é a magnitude desta densidade? Bom, eu precisaria pegar um volume infinitesimal aqui, ou um certo volume ΔV, e eu veria o seguinte, olha, nesse volume tem N de íons doadores, todos eles ficaram ionizados, tá? E carga positiva. Então, essa magnitude aqui, em termos de densidade de carga, é carga eletrônica vezes N D, que foram ionizados, né? Porque eu ainda posso pensar que tem o processo térmico de ionização dos materiais, mas tipicamente você assume que em temperatura ambiente quase todos os íons de impurezas doadoras estão sem os seus respectivos elétrons que foram doados para a banda de condução. Então, do lado N, esse aqui é o lado N, só lembrando, esse aqui é o lado N, aqui é o x igual a zero, para cá é N, você vai ter a formação de uma região de cargas positivas com magnitude END+, que eu vou simplesmente tratar por ND, mas lembrando, seriam aqueles que conseguiram entregar seus elétrons para a banda de condução. Já do lado P, veja só, eu poderia pensar em termos de lacunas, né? Eu tenho lacunas, essas lacunas, elas migraram para o outro lado e elas deixaram aqui o íon negativamente carregado. Tá? Então eu vou ter, a lacuna foi para lá e deixou uma carga negativa.
qual é essa densidade? E claro, de novo, né? Esse processo aqui ele é mais intenso perto da interface, ele decai de alguma forma para longe da interface, mas eu estou considerando por simplicidade que é uma transição abrupta. Então, quantas cargas eu vou ter por metro cúbico é o número de impurezas aceitadoras que aceitaram os elétrons que migraram, poderia pensar dessa forma, os elétrons migraram para cá e foram capturados por essas impurezas aceitadoras e ficaram negativamente carregadas. Bom, então eu vou ter menos, porque é negativa, né? Ficaram as aceitadoras aqui, E, que é a carga eletrônica em módulo, Na, que é a densidade de impurezas aceitadoras por metro cúbico. Claro, aquelas que foram ionizadas negativamente. Eu posso assumir que seja igual ao montante total da dopagem por simplicidade. Dito isso, veja só, daqui para trás a carga é zero, porque eu estou admitindo que para cada íon que aceitou um elétron ficou uma lacuna na rede cristalina se movimentando na banda, perto da banda de valência, ou seja, onde tem os buracos se movimentando lá. E para lá eu tenho zero de carga, né? Ou seja, eu estou dizendo que daqui para lá, de xn para frente, o material continua totalmente neutro. Tem, por metro cúbico, tem tantos elétrons quanto lacunas. E para trás de menos xp, ou seja, do lado P, nesta região aqui, eu estou dizendo que tem tantas impurezas aceitadoras quanto lacunas, ou seja, soma zero. Mas na região de carga espacial, não. O que acontece é que tem mais carga negativa no lado P e mais carga positiva no lado N. Só que se eu lembrar bem, o processo todo acontece envolvendo a neutralidade total da carga. Isso é uma condição muito importante, porque o lado P e o lado N separadamente, antes de formar a junção, eles tinham carga total zero. Tinha tantos íons, quanto elétrons, quanto lacunas, somando tudo dava zero. Tanto o lado P quanto o lado N. Então, se eu coloco em contato os dois materiais, o somatório de todas as cargas tem que dar zero. O que significa que esta área que está aqui e esta área que está aqui, essas duas áreas, têm que ser iguais. Uma vez que essa região aqui, eu estou assumindo que é uma constante de distribuição de carga e aqui também, simplesmente eu poderia pensar assim, qual é a carga total contida nesta região aqui? Seria E, ou seja, qual é a carga total no lado N e qual é a carga total no lado P. Vamos fazer essa conta. Seria E, que é a carga do elétron em módulo, densidade de impurezas doadoras, vezes a área de contato, ou seja, eu estou imaginando uma junção que tem um plano de contato, então é uma interface plana, então tem uma certa área nesse plano de contato, vezes essa distância aqui, né? O volume. Qual é o volume desta região aqui? É o xn, é essa distância, vezes a área de seção transversal. Então, vezes xn. Desse lado aqui, em contrapartida, eu tenho que menos E, Na, vezes a área, que é a mesma, é a área da interface, tá? Vezes xp, que é esta distância aqui, o menos é só o índice de coordenada aqui, mas a distância aqui é xp. O menos vem da carga, né? Essa carga é negativa, então eu tenho que calcular qual é a carga total do lado P. A carga total do lado P corresponde a esta densidade vezes o volume. E o volume é quem? É xp vezes a área de seção transversal. Essas duas quantidades aqui, olha, Qn mais Qp tem que dar igual a zero, por causa da neutralidade da carga. Então, se nós colocarmos essas duas condições, se nós substituirmos essas duas quantidades aqui, nós vamos ter que END vezes A vezes Xn é igual a menos a carga do lado
P, mas menos a carga do lado P, cancela esse sinal, então vai dar E, NA, área, XP. Significa que eu posso simplificar o módulo da carga, posso simplificar a área de seção transversal e chegar à seguinte condição importante, que ND vezes XN é igual a NA vezes XP. Olha que condição importante. É a condição de neutralidade da carga, esta condição aqui. NDXN é igual a NAXP. Né? Isso significará o seguinte, tá? Vou escrever isso de uma outra maneira, tá? Eu vou escrever assim, ó. Quanto vale XN? Se eu isolar nessa equação, vale a razão das dopagens vezes XP. Digamos que eu tivesse uma maneira de medir a distância a partir da origem para trás aqui da região de carga espacial no lado P. Eu sei que vale tantos nanômetros de distância. Uma centena de nanômetros, 200, não sei. Enfim, eu conheço esse valor. De alguma maneira eu conheço esse valor. O tanto que eu vou ter de região de carga espacial no outro lado, ou seja, no lado N, depende da razão das concentrações. Tá? Se você dopar mais fortemente o lado P, se o lado P estiver mais fortemente dopado que o lado N, esse número aqui vai ser maior que 1, porque Na é maior que Nd, e, portanto, essa distribuição se estende mais do lado N do que do lado P. Então, ela não precisa ser simétrica. Ela depende da dopagem. O lado mais dopado é o que fica com mais carga por unidade de volume, em módulo, né? Falando em módulo, porque, claro, do lado P fica negativo, mas fica com uma densidade de carga maior numa região, no intervalo espacial menor. Maior dopagem, você vai ter mais carga espacial em menor distância. Isso é muito importante. Tá? Então, ao lado que tiver mais dopado, ele vai ficar, digamos que fosse, aqui pela minha figura, é o lado N que está mais dopado, né? Pela altura aqui, né? Então, digamos que o lado N esteja mais dopado. O ND é maior do que o Na. Esse número, que é esta razão, é menor do que 1. E, portanto, essa distância xn vai ser uma fração de xp. Vai ser menor aqui. Mais estreito, mais alto. E esse aqui, mais baixo em módulo e mais largo. Então, o lado que tiver mais dopado, ele vai ser naturalmente que vai ter uma região de carga espacial mais estreitinha, porém com maior magnitude de quantidade de carga que você tem ali. E de tal maneira que a somatória das cargas aqui dê zero. Bom, no mundo real, essa distribuição de cargas ela não seria exatamente assim, né? Ela ficaria um pouquinho suavizada aqui, digamos, e é claro que aqui também. Tá? Então, no mundo real, essas distribuições de carga elas não são abruptas, da maneira como está colocado aqui. Mas tudo bem, tá? É uma questão meramente de simplificação do problema e cujos resultados eles são muito próximos da realidade de um diodo PN, ou de uma junção NN+, também, porque vai acontecer a mesma coisa, tá? Numa dopagem NN+, digamos, você tem o lado N e o lado mais dopado. Digamos que esse aqui fosse o N+, esse aqui o lado N, tá? N mais N. O que acontece? O lado que tem mais elétrons, por conta de que a dopagem é maior, você vai ter um gradiente, esses elétrons migram para o lado N menos dopado por difusão, mas aí começa a surgir um campo interno e contrabalança. Então o efeito é o mesmo da junção, ou praticamente muito similar ao da junção PN. Tá? Então a essência é essa aqui. Aí o que eu preciso fazer eventualmente? Quais são os parâmetros que eu precisaria encontrar? O que eu precisaria encontrar?
eu precisaria encontrar o campo elétrico, que é a componente x, né, nesse problema aí, encontrar o EX como função de x, é tudo estático, encontrar o potencial elétrico ao longo da junção, tá? Então, o campo elétrico, o potencial elétrico e o comprimento da camada de depleção. São esses os itens que eu preciso achar. Só lembrando, né, que o L é xn mais xp. Né? Então, isso aqui é uma relação importante. Outro detalhe importante é que eu poderia dizer que o potencial do lado P em x igual a menos infinito é conhecido, é um parâmetro, que o potencial do lado N em x igual a, ou tendendo a infinito, também é conhecido, então conhecidos esses parâmetros, são conhecidas essas quantidades. E aí eu vou naturalmente que utilizar as equações da eletrostática, por exemplo, divergência do campo elétrico igual à distribuição de carga sobre epsilon. Então, esse problema ele é unidimensional, eu vou ter dx dx igual a ρ dividido por epsilon. Basta, então, nesse caso, encontrar o EX como sendo uma integral da distribuição de cargas sobre epsilon. Uma vez encontrado o campo, você pode encontrar o potencial pelas leis da eletrostática, né? ou pelas leis do eletromagnetismo. Bom, eu vou tentar voltar aqui para a apresentação, porque todas essas contas elas estão feitas e assim eu consigo adiantar o processo aqui. Então vamos ver se a gente faz a transição aqui. Novamente, a junção PN. Isso tudo está compartilhado na página da disciplina. Eu posso colocar o link ao final do vídeo, né, para que você possa acessar lá. E o que é que nós temos então? Tá? Que já comentamos, a questão da distribuição dos dopantes, né, da dopagem. Aqui o que acontece após haver o contato, você tem esse perfil aqui de potencial químico, que alternativamente a gente pode tratar como entortamento das bandas. Tá? Eu esqueci de mencionar, mas esse modelo que a gente está comentando, que é simplificado, é chamado de modelo de Shockley. É um dos pioneiros no estudo dos dispositivos semicondutores. O Shockley, se não me falha a memória, é um dos ganhadores do Prêmio Nobel pelo transistor. Né? De toda maneira, a análise eletrostática ela se refere a resolver a equação de Poisson, ou então encontrar primeiro o campo elétrico, mas isso pouco importa, o que ao final das contas você tem que encontrar é a solução completa do seu problema para encontrar o campo interno, encontrar o tamanho da camada de depleção e encontrar o potencial, a distribuição do potencial da junção. Tá? Então aqui, veja só, nós poderíamos calcular dessa maneira, ou seja, essa aqui é a lei de Gauss em uma única dimensão, porque nada varia em YZ, né? É a seção transversal, é a área A que é constante ao longo da junção, ao longo de todo o material, e a única descontinuidade se dá ao longo do eixo X, então esse é um problema efetivamente unidimensional, em que você tem dx dx, a derivada do campo elétrico em relação a x, igual à distribuição de carga sobre a permissividade dielétrica do meio. Né? E como mencionado, né, na nossa distribuição de cargas você vai ter a equação 23, ela é zero para fora da camada de depleção, ou seja, para x menor do que menos xp, ou para x maior do que zero, não tem cargas lá, mas na camada de depleção você tem aquela distribuição em que
fica negativo do lado P e fica positivo do lado N. De tal maneira, essas duas quantidades aqui, ENA vezes XP ou END vezes XN, serem iguais de tal maneira a dar a conservação da carga. Bom, essencialmente, só existe campo dentro daquela região da camada de depleção, fora não há campos mais. E, essencialmente, eu posso, então, encontrar a solução desse problema. Fica como um desafio para você fazer. Sempre lembrando que os potenciais eles devem ter continuidade nas diversas regiões. E essa condição aqui a gente já discutiu por quê, que é essa condição que está na equação 25. Mas de tal maneira que o potencial, a distribuição de potencial é dado pela equação 24. E se eu calcular o gradiente desse campo, desse potencial, o campo elétrico, ao menos dφ dx. Tá? Em x igual a zero, eu tenho essa condição aqui, que é a condição de continuidade da carga. Né? Nós discutimos como conservação da carga. Tá? A diferença de potencial é o φ do lado P menos o φ do lado N. E se a gente fizer direitinho essa conta, né, em x igual a xn, né, igualar essa quantidade enfim, fizer essa diferença, desculpa, se a gente fizer essa diferença aqui, nós vamos encontrar esta equação número 26 aqui, que relaciona o ND, o NA, o XN e o XP. Então nós temos duas equações, a 25 e a 26, que se eu combiná-las, eu consigo encontrar separadamente o XP e o XN, e então achar o L, que é XN mais XP. Eu já volto para isso aqui. Tá? Só que nesse slide nós temos o perfil que eu apresentei, distribuição de cargas, e eu vou tentar aqui ser mais intuitivo, para que você perceba como é que essas curvas que estão apresentadas aí fazem sentido. Tá? Então veja só, aqui nessa curva que mostra ρ de x em função de x, nós temos as distribuições de carga que nós já discutimos, onde esta área tem que ser igual a esta área por conservação de carga. Ponto. Tá? Fora dessa região não é para ter campo elétrico nenhum, porque senão as cargas andariam aqui sem ter nenhum estímulo externo, então condição de fronteira é que para x menor do que menos xp ou para x maior do que xn não tem que ter campo elétrico, tem que ser campo zero. E aí, veja só, o campo elétrico ele é dado pela integral, né, e pela lei de Gauss, se nós integrarmos em relação a x, você vai ter Ex é igual a integral da densidade de carga em relação a dx, ou em relação a x, dividido pelo epsilon. E, portanto, veja só, aqui eu tenho uma constante cuja integral é uma reta, que tem que começar em zero. E por que ela vai para baixo? Porque esta área é negativa, ou seja, porque a derivada é negativa, então ela decresce, né? É uma derivada negativa, a função está caindo. Então ela sai de zero e vai para um valor negativo. Chegando aqui, eu tenho o máximo valor de campo elétrico negativo, que é zero, ou seja, a integral de uma constante é uma reta, que é o que está aqui. A partir daí, eu tenho esse campo mínimo, esse menos é zero, que é o valor de maior magnitude em módulo do campo elétrico na região de depleção, que é exatamente na origem, é ali que o campo é maior. Tá? Mas a partir daí eu tenho um contrabalanço de cargas positivas, então se eu continuar integrando o ρ de x dx desde o início até um certo valor de x aqui, eu tenho toda esta área negativa contrabalançada agora por uma área positiva que vai crescendo até zerar. Então eu tenho uma reta crescente. Ou então eu poderia pensar assim, olha, condição de contorno, continuidade do campo, o campo tem que partir de menos E0, só que na região do lado N a derivada é positiva, a densidade de cargas funciona como a derivada do campo, então se eu integrar uma constante positiva, eu tenho uma reta crescente, e aí, consequentemente, o campo forma esta figura triangular aqui. Tá?
Já a diferença de potencial, eu posso lembrar do seguinte, tá? Potencial é a integral do campo. Então, veja só, daqui para trás, de menos infinito a menos xp, o potencial é uma constante, ou seja, é por condição de contorno φp. A partir daqui, o potencial ele cresce, porque eu preciso lembrar que o potencial é o negativo da integral do campo. Então, se eu integrar essa reta, eu tenho uma função parabólica, que seria decrescente, porque ela é negativa, mas tem que inverter o sinal, então isso fica positivo. Exatamente nesse ponto, condição de continuidade, e a partir daí a derivada começa a perder força, né? Aqui a derivada está aumentando e aqui ela começa a diminuir. Então, opa, essa parábola que aparece aqui, ela vai perdendo força na variação, e aí você tem a condição de contorno do lado n, que é φn. Então, basicamente, esta curva aqui é a integral desse triângulo, dessa figura triangular. Tá? E a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é o que é chamado de potencial interno. Tá? Bom, então, essencialmente, é o que aparece aqui. Veja só, tem uma constante para x menor que xp, menos xp, uma parábola que é crescente e uma parábola que é decrescente, a menos de uma constante, para as regiões do lado P e do lado N, e aí, claro que no lado N eu tenho que ter o potencial φn. E essa diferença de potencial φp menos φn é o que me dá o potencial internamente construído. É isso que nós temos. Então, basicamente, da onde que eu tiro essa equação número 26 aqui? Está escrito aqui, é só fazer x igual a zero nessas duas equações aqui. Você vai ter isso tem que ser igual a esse de baixo, por causa da continuidade do potencial nesse ponto. Né? Pois bem, se a gente resolver tudo o que está colocado lá, vejam só que o comprimento da camada de depressão depende das dopagens e depende do potencial interno, ΔΦ. Tem um menos aqui dentro dessa raiz, perceba só que tem um sinal menos aqui, mas esse sinal menos se deve ao fato de que o ΔΦ é um número negativo. Porque eu preciso lembrar que o potencial químico que é tomado como potencial elétrico aqui nesse caso do lado P é menor, porque está mais perto da banda de valência, do que o do lado N, φN, que é o potencial químico, ou é associado ao potencial químico do lado N, que está mais perto da banda de condução. Pensando aqui não em entortar as bandas, e sim no perfil de potencial. Tá? Então aqui, olha, veja só, se nós resolvermos a combinação das equações 26 e 25, e aí somarmos essas duas quantidades aqui, a gente vai chegar à conclusão de que o comprimento da camada de depressão ele varia com o módulo desse ΔΦ. Aí eu poderia eliminar esse sinal menos. Tá? E o ΔΦ0 ele é o potencial químico de menos infinito, ou seja, do lado P, menos o potencial químico do mais infinito, ou seja, do lado N, ele é um número menor que zero. E isso tudo depende das dopagens, né? Depende da relação de dopagens, Na mais Nd sobre o produto das duas. Né? Pois bem, se nós aplicarmos um potencial ao lado P em relação ao lado N, o ΔΦ vai ser o potencial intrínseco ou construído internamente da junção, mais esse potencial que eu apliquei do lado P. Poderia pensar assim, olha, eu agora tenho superposto ao campo interno um campo elétrico externo que é constante ao longo de toda a amostra. Seria o funcionamento de um diodo, por exemplo, você aplica uma diferença de potencial, assume que o campo externo é uma constante ao longo da amostra. E isso corresponde a você trocar o ΔΦ intrínseco por um valor agora que é o intrínseco mais o potencial V aplicado externamente. Seria essa a ideia. Ou seja, isso aqui escrito em termos de módulo do ΔΦ0, que eu sei que já é negativo, eu jogo esse sinal de propósito aqui na frente, vai me dar potencial externo,
o potencial aplicado é o potencial externo menos o potencial interno, intrínseco da junção lá que você criou, que depende, naturalmente depende da dopagem, porque os potenciais químicos dependem da dopagem. Então esse ΔΦ0 depende da dopagem. E aí eu vou ter um L0, que é o tamanho da camada de depressão na ausência de campo externo, e um L de V, que é o tamanho da camada de depressão perante a aplicação de um potencial. Então basta você trocar aqui no lugar de ΔΦ por V menos ΔΦ0, colocar em evidência alguns parâmetros como o 2, o epsilon, o ΔV0, as constantes todas aqui, e deixar a sua equação então nesta forma 29. O tamanho da camada de depressão ela é o L0, que é o tamanho sem o campo interno, sem o campo externo, melhor dizendo, vezes uma raiz quadrada de 1 menos V sobre ΔΦ0. Você perceba o seguinte, que se você aplicar um potencial negativo, ou seja, se você polarizar reversamente a junção PN, a camada de depressão tende a aumentar com o módulo de V. Se V é negativo, você vai ter 1 menos alguma coisa aqui, e isso aqui dá um número totalmente positivo que cresce com o aumento do módulo de V. E, consequentemente, então, você vai ter uma camada de depressão cada vez maior. Tá? Por outro lado, se você aplica um potencial positivo aqui, o que acontece é que vai chegar um momento, quando V é igual ao módulo desse potencial interno, em que a camada de depressão desaparece. E a partir daí, se você colocar potenciais maiores, isso aqui não faz mais nem sentido, porque você vai ter um número, a raiz quadrada de um número negativo, vai te dar uma distância imaginária, ou seja, desaparece efetivamente essa camada. Quando a polarização é direta, então existe um valor de potencial para o qual a camada de depressão ela vai desaparecendo. Efetivamente, agora o que nós precisaríamos fazer é a análise da característica de I por V da junção PN. Mas como essa aula já ficou um tanto extensa, eu vou parar mais ou menos por aqui. Eu espero que tenha sido compreensível essa análise da junção PN, pelo menos até aqui, tá? Mas a essência do problema se dá dessa maneira. Você tem um processo que é controlado por difusão em junções do tipo PN, porque portadores migram de uma região para outra se há um gradiente de concentração, e isso vai fazer com que esse processo migratório deixe cargas fixas em outra região, né? Porque macroscopicamente tudo é neutro. Então, se elétrons estão migrando para uma região em que tem menos elétrons, eles estão deixando para trás os doadores, aquelas impurezas que doaram esses elétrons. E aí, consequentemente, você vai ter distribuições de cargas, e essas distribuições de cargas mais, vou chamar assim de fixas, que dependem das impurezas, elas vão produzir campos internos. E o balanço desses campos internos com os campos externamente aplicados é que vão te dar as características I por V desses dispositivos de junção. Mas é importante mencionar o seguinte aspecto. Os processos difusivos é que controlam esse tipo de dispositivos. Dispositivos de junção, PN, transistores também vai ser o caso, em que você tem N materiais NPN, ou combinação NPN, ou PNP, ou seja lá o que for, em que você tem junções nesse formato, com essa característica, o processo se dá pelo transporte difusivo, é controlado essencialmente pela difusão, e disse que são dispositivos controlados pelo portador minoritário, porque basicamente a corrente vai depender de quantos elétrons migram para o lado P e quantas lacunas migram para o lado N. Ou seja, no lado P o elétron é minoritário, no lado N a lacuna é minoritária.
Então, esse tipo de dispositivo ele será controlado por portadores minoritários. Bom, o entendimento da física eu espero que tenha sido possível. As equações principais estão nos slides, que eu vou compartilhar o link para que você possa baixar o PDF também. Então, pessoal, até a próxima.